renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Mais uma vez, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Hoje a gente vai falar sobre o tema sobre a restauração da aliança com Deus. A pergunta é: como que está você e Deus? Como você e Deus estão? É uma coisa que eu falei hoje de manhã com Johnny. Aqueles que leram Apacentar no dia de hoje, eu pensava muito que a questão de restaurar a aliança com Deus era algo sim de relacionamento para com Deus, que também é. Mas ele vai um pouco mais além de não somente restaurar aquele relacionamento para com Deus. Ele vai um pouco mais além. Porque veja só, o significado de aliança trata-se de se aliar a outra pessoa em uma causa. Paramos aqui. De se aliar por uma causa. E qual foi a causa que Jesus veio à terra? Qual foi a causa que Jesus veio à terra? Salvação. Jesus veio à terra com um propósito e com uma causa. Do quê? De salvar. E se dispor a estar junto com a outra pessoa, tendo um propósito em comum. E qual é esse propósito, Dodô? É o que a gente acabamos de responder. Salvação. Jesus veio para salvar e dar vida, mas Ele pediu algo de nós. Veja que Jesus veio para salvar e dar vida eterna, mas Ele pediu algo de nós. E o que é esse algo, Dodô? Marcos, capítulo 16, versículo 14 e versículo 15. Marcos 16, vamos lá? Marcos 16, versículo 14 e versículo 15. Diz assim: mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhe apareceu. Jesus apareceu para quem? Apareceu para quem? Então ele apareceu para os discípulos. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois recusaram a crer naqueles que tinham visto depois de sua ressurreição. E Jesus lhe disse o quê? Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. O propósito maior é que venhamos anunciar o Evangelho, as boas notícias. E Jesus apareceu para quem? Para quem? E o que a gente leu no começo? Não pode ser o quê? Somente quem é discípulo
é quem vai entender a partir de agora. Restaurar a aliança com Deus é restaurar o propósito que muitas das vezes a gente se perdeu. Qual o propósito de Marcos, capítulo 16, o versículo 15? Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Mas vamos lá. Quando eu estava parando para meditar, quando o Johnny ele falou para mim estar ministrando no culto de hoje, confesso para vocês que eu estava encafifado. Porque eu estava ali, feriado, eu estava trabalhando no feriado. Então tinha bastante intervalo de um passageiro para o outro. E quando estava esse intervalo, eu pegava para sentar, que eu falei para Elizabeth, tira foto e manda para mim, para eu estar lendo e meditando. Aí ela falou assim, mas você não vai para Suzano? Não, eu vou para Suzano, eu vou meditar sexta, sábado, domingo eu estou em Suzano. E eu estava meditando, eu falei, Senhor, mas esse negócio está dando um nó na minha cabeça, Pai. Me ajuda. E Deus ouve a nossa oração. Quando eu cheguei, às 11 horas da noite, aqui na igreja, estava eu, o Johnny, minha mãe e o Benê. O Johnny, ele dá uma palavra inicial para nós. E você falou sobre o quê? Anunciar o Evangelho. Eu falei sim, amém. Estou seguindo. Quem nunca assistiu The Chosen, por favor, assistam, é benção. Fui assistir uma série do The Chosen, falando a mesma coisa. Eu falei sim, então estou entendendo, Senhor, agora eu estou entendendo. Mas para a gente restaurar a aliança para com Deus, eu fui ver. Eu preciso entender que eu sou discípulo. Aí que agora vai começar, as coisas começar a apertar. Por quê? Agora a gente volta em Lucas capítulo 14. Agora a gente vai ficar lá em Lucas 14. Veja que no versículo 25 de Lucas 14 diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando para ele, disse. Então Jesus estava juntamente com a multidão. Porque onde Jesus estava era cheio de multidão. Que legal, que show, bacana. Então tinha muita gente, mas Jesus ele vai falar algo. E essa primeira coisa ele fala: quem tem sido o seu maior amor? Ele começa a mexer na estrutura do sentimento. Ele começa a abalar a estrutura de sentimento. E qual é essa estrutura que ele começa a abalar, Dodô? Vamos lá, versículo 26 diz: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, até a própria vida, mais que a mim, não pode ser o quê? Não pode ser o quê?
Jesus, ele pega a balança, a estrutura do sentimento e ele balança. Agora vamos ver quantos vão ficar. Veja que interessante, como ele começa o texto. Ele começa com um sentimento paterno e materno. Pai e mãe. Depois ele começa a descer um pouco mais. Esposa e filho. E para aqueles que são vaidosos, até a própria vida. Veja que interessante, meus irmãos. Jesus não está dizendo para não amar. Em nenhum momento Jesus não está dizendo, você não deve amar o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos e a sua vida. Ele não está dizendo isso para você não amar. Ele falou que você pode amar. Porque os mandamentos são o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo? Você não se ama? Quantos se amam aqui? Me amo. Mas ele está falando sobre algo chamado amor extremo. Aonde é uma coisa que a minha esposa ela sabe. A minha esposa sabe. Se um dia a minha esposa chegar e falar para mim, ou é eu ou é Deus, eu falo assim, então tchau. Tchau, pode ir embora, porque é Deus. Por causa do quê? Quem foi que te criou? Quem foi que te formou no ventre da mãe? O seu amor não pode ser maior para o seu filho, para a sua esposa, para a sua mãe, para o seu pai, ou até mesmo por você. Você tem que amar a Deus como o mandamento diz, sobre todas. Veja que Deus mexe na estrutura de sentimento. A pergunta é, quem você tem amado mais? Veja que para restaurar a aliança com Deus, os propósitos de Deus, você tem que amar Ele sobre todas as coisas. O amor de Deus, ele tem que ser maior sobre a sua vida. Veja que interessante. Jesus, o nosso Deus, o Pai, entregou quem para morrer por nós? E Ele não negou uma gota sequer do seu sangue por nós. Ele morreu, Ele se entregou por você. E ainda você quer negociar? Ainda você quer negociar com Deus? Não, Dodô. Eu tenho que me amar. Sim, você tem que se amar. Mas o seu amor não pode ser maior que o do que de Deus, porque Ele entregou tudo por você. Você é pecador. Você é pecador. E Ele morreu por você, Ele entregou tudo por você, porque Ele te ama. E Ele não negociou isso com ninguém, Ele se entregou por você. E restaurar a aliança com Deus, nós temos que entender, não existe negociação com amor para com o nosso Deus. Então Ele já mexeu na estrutura. Pegou a estrutura e movimentou. Aqueles que estavam mais ou menos já tinham caído. Agora vamos mexer com a outra estrutura. Qual é a estrutura? Cruz e seguir. Versículo de número 27.
E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser o quê? Você entende o significado da cruz sobre a sua vida? Você entende o que a cruz foi para você? Quando você olha para essa cruz linda, maravilhosa, ideia do nosso querido pastor Johnny para iluminar ela, bonitinha. Quando você olha para essa cruz, ei, não era para Jesus, era para você. Era você que tinha que estar lá. Era nós que tínhamos que estar lá. Mas Ele carregou por nós. Ele carregou. Sabe qual é o sentido da cruz? Libertação, redenção. Você é livre. Mas tem muitos que querem ficar aprisionados pelo pecado. Veja que Deus não se mistura com o pecado. Vimos que temos aprendido sobre a santidade de Deus e Deus não se mistura com o pecado. Porque onde Deus habita é puro. Ele ama nós que somos pecadores, mas Ele não aceita os nossos pecados de estimação. E veja, cruz e seguir. Eu pego a minha cruz e eu tenho um sentido. E qual é esse sentido? Jesus. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, esse texto ele veio bem forte no meu coração, porque foi um dos capítulos que eu terminei de ler sobre a cruz de Spurgeon. E quando Paulo fala aos Gálatas isto, olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na onde? Na cruz de Cristo Jesus. Veja a continuação. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo, ele foi crucificado. E o interesse do mundo em mim também morreu. Veja que impactante para as nossas vidas nessa noite. Eu amo o mundo, então você não segue Jesus. Desculpe. Se você ama o mundo e faz os prazeres deste mundo, você não ama Deus. Se sua vida está voltada para este mundo, desculpe, você não ama Deus. E Deus tem pressa para te chamar de novo para arrependimento. Para restaurar esta aliança com Ele novamente. Deus tem pressa. Amanhã, Dodô, amanhã pode ser tarde demais, tem que ser hoje. Amanhã não é uma possibilidade. Hoje, veja o que Paulo diz. Por causa desta cruz, por causa da cruz de Cristo, o meu interesse para este mundo já morreu. Eu não tenho prazer em viver neste mundo. Eu estou aqui de passagem. Não é o que, quando cantamos, eu não sou daqui, para casa voltarei. Então você está declarando, o prazer deste mundo, eu não quero este mundo.
Eu não quero viver neste mundo. Por quê? Por causa da cruz. Porque o meu interesse neste mundo foi crucificado. E o interesse neste mundo para mim também já morreu. Mas Dodô, eu estou perdendo muito com meus amigos. Ei, você ganhará novos amigos com Deus. Amigos esses que vão levar para o céu. Amigos esses que quando você estiver errado, ele vai falar assim, ó, você é pecador. Se você não tomar jeito na sua vida, você vai para o inferno. Porque ele te ama. Cruz e seguir. Eu pego a minha cruz e eu tenho um sentido. E qual é o sentido? Cristo. Veja a posição de um discípulo. Veja a posição do discípulo. Ele não se gloria. Ele não traz a glória para ele. Ele traz a glória para quem? Para a cruz. Porque a cruz nos direciona para quem? Para Cristo. Mas a grande questão é que o tempo passa. E o sentido da cruz e de seguir Jesus vai se perdendo. Se importa mais com as coisas deste mundo, e esquecemos da cruz. Veja que para ser discípulo de Jesus, o amor tem que ser dele. E para ser discípulo de Jesus, você que precisa pegar a cruz e seguir. Restauração da aliança com Deus mexe com muita coisa. E para muitos vai mexer ainda mais. Porque entra na questão de renúncia. No versículo de Lucas 14:33, a qual iniciamos o texto dessa noite. Na NVT eu gostei muito do que ele fala. Da mesma forma, ninguém pode se tornar o quê? Sem abrir mão de tudo que possui. Você está disposto em renunciar? Você está disposto a renunciar para ter essa restauração da aliança com Deus? Você está disposto em renunciar os prazeres deste mundo e seguir Jesus? Você está disposto a abrir mão daquela coisa que você mais almeja para seguir Jesus? Para ter uma restauração da aliança para com Deus? Você está disposto? Porque vivemos uma época que pessoas não querem abrir mão daquilo que tem para ser um discípulo de Jesus. Veja, estar com Cristo é abrir mão de muita coisa. Mas muitos não estão dispostos a isso. Não, Dodô. Eu não sei se foi o Johnny que falou na sexta-feira, ou alguém que falou para mim. O brasileiro sempre quer dar aquele jeitinho brasileiro, né? De sempre. Mas Dodô, fica tranquilo. Dá para a gente fazer um esquema em adorar os dois. Está vendo que eu estou na igreja? Eu estou na igreja. Eu estou adorando a Deus. Todos os irmãos estão vendo que eu estou aqui na igreja. Eu leio a Bíblia. Eu oro.
eu jejuo. Mas você não está disposto a abrir mão. Porque ainda você quer ter o outro Senhor junto. Mas como que Deus é tremendo, né? Né, Johnny? Como que Deus é fantástico. Não precisa abrir, mas vai estar aqui na tela. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Veja que interessante. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Não existe possibilidade de você servir as duas coisas. Veja aqui em Mateus capítulo 6, versículo 24, porque muitas das vezes, não, Dodô, muitas vezes o seu Deus sabe quem é. Sinto muito de dizer. É o dinheiro. É riqueza. Como se diz a Bíblia, mamon. Mateus 6, 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Veja que ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro. Se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E nessa parte foi a parte onde mais me pegou. Foi aonde eu escutei a voz de Deus nitidamente. Ou você é discípulo, ou você não é. Não existe possibilidade de restaurar a aliança com Deus servindo a dois senhores. Deus é um Deus exclusivo. Ele não gosta de dividir a sua glória com ninguém. E todo aquele que aceita ser discípulo de Cristo, entende tudo isso que eu acabei de dizer. A pergunta que vai ecoar, e eu peço para que o Espírito Santo de Deus ecoe no coração de cada um de vocês, é: realmente sou um verdadeiro discípulo de Cristo? Será que eu entendo o propósito de Deus, a qual foi estipulado para mim, para nós? Em Mateus capítulo 16, versículo 15, vão ao mundo inteiro e pregam o Evangelho. Aonde para eu restaurar a aliança para com Deus, eu preciso entender tudo isso. Veja que restaurar a aliança com Deus, eu preciso amar a Ele. Eu preciso pegar a minha cruz, eu preciso seguir. Eu preciso renunciar. Quer ser restaurado por Deus? Quer ser restaurado pelo Senhor? Ame a Ele de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Entenda o sentido da cruz e siga Jesus, porque Ele deu um sentido para nós. E renuncie.
E ao entender tudo isso, se paga um preço. Ou é de exaltação, ou é de morte. Veja, em suas mãos agora, o que você está carregando nas suas mãos nesse exato momento? O que está nas suas mãos? Está o quê? Muitos morreram por esse evangelho chegar em suas mãos. Muitos morreram para esse evangelho, a qual está nas suas mãos. Eles morreram, eles pagaram um preço. Mas Dodô, mas eu tenho que, para ser discípulo, é isso? Vai chegar um tempo que a igreja vai ser perseguida, irmãos. Você está disposto a ser perseguido pelo Evangelho de Cristo? Eu escutei uma preleitora falando, não sei quem foi, bem conhecida. Vejam que muitos estão querendo tirar o Evangelho. Em alguns países, isso daqui é perseguição. Só por causa disso, você está sendo perseguido dentro de um país, dentro de um estado. Por causa disso. Mas isso daqui tem o quê? O que tem aqui? O que tem aqui, irmãos? A palavra. Porque essa daqui abre-se os olhos. Essa palavra transforma. Ela não fica mais escravo, ela se torna uma pessoa livre. Esta mesma palavra te faz ser livre. Esta mesma palavra te transforma todos os dias. É como você olhar para o espelho. E quando você olha para o espelho, você enxerga você mesmo. E quando você lê a palavra, você olha assim, quão pecador eu sou. Mas obrigado, Jesus, pela cruz, porque ela me alcançou. E essas pessoas que morreram por causa desse evangelho, eles entenderam o que Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você está disposto a ser discípulo de Jesus? De se aliar ao seu propósito? E essa é uma pergunta que eu peço para que o Espírito Santo de Deus ministre ao coração de cada um de nós. E para finalizar, deixa a última pergunta, a qual o Senhor colocou em meu coração. Você está disposto a morrer pelos propósitos de Cristo? Chegou um tempo que as igrejas, que nós, vou falar de nós, que nós precisamos estar perto de Deus. Restaurar a aliança com Deus é entender os seus propósitos. Irmãos, Deus quer um posicionamento de cada um de nós.
de não ser somente cristão dentro de quatro paredes aqui, mas lá fora. Para que eles possam ver em nós que existe um Deus que Ele transforma, que restaura a aliança. Deus não está atrás de religiosos, porque esses mesmos Jesus chamou de hipócritas. Jesus, Ele está atrás de pessoas que amem uns aos outros, que amem a Ele acima de todas as coisas, que pegue sua cruz e siga a Ele, e que renuncie por amor a Ele. Tem um louvor bem antigo, que quando eu vi a questão da aliança, ele veio forte. E ele fala bastante para termos com o nosso irmão. Veja que interessante. A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. A aliança do Senhor, eu quero ter todo para com todos vocês. Saiam daqui, irmãos, entendendo isto. Amanhã é uma possibilidade. Ele tem pressa. Amém? Senhor, que venhamos entender este propósito em nossas vidas. O propósito de amar ao Senhor acima de todas as coisas. Que venhamos mudar o nosso pensamento referente a este amor. Não colocar as outras coisas acima do amor que devemos ter para com o Senhor. Porque o Senhor não disse para não amarmos, o Senhor disse que podemos amar, mas não pode ser maior que o amor para com o Senhor. Que venhamos entender o sentido da cruz e te seguir. E muitas das vezes, Senhor, para muitos se torna tão difícil a questão da renúncia. Que eles venham entender, Senhor, em nome de Jesus, a este valor da renúncia. Que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E para termos esta restauração desta aliança para com o Senhor, precisamos entender que precisamos renunciar até mesmo a nossa vida para te seguir, Jesus. Tem de misericórdia de nós, Senhor. Se muitas das vezes deixamos de renunciar coisas, pessoas, para te seguir, nos perdoa, Deus. E que venhamos entender, Pai, o que Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz.
que já fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é o Senhor que vive em mim. As perguntas que foram ministradas nessa noite venham a ecoar em cada coração, e que venhamos entender que precisamos ser teus discípulos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, tem alguns últimos avisos para passar para vocês, para nós já irmos para casa. Teremos um culto de jovens na igreja, no dia 20 de abril. É isso mesmo? 20 de abril? Certo. Dia 20 de abril é um sábado, 8 horas, 7h30. 7h30. Tem a tela? Ah, estava ali. Vê lá, Dodô, para fazer igual lá, colocar nas duas. Amém, irmãos? Então, dia 20, culto de jovens. Seu sobrinho, seu irmão mais